Então, hoje eu tenho o privilégio de partilhar a palavra convosco. eh, E eu queria vos pedir um favor, se virem que eu estou a falar rápido demais, podem fazer sinal para eu abrandar, porque às vezes com nervosismo eu tenho tendência a apressar-me um pouco. Então estejam à vontade para, para fazer sinal para eu abrandar. Eu tenho noção que eu a ler às vezes entusiasmo, leio um bocadinho rápido, mas eu peço também a vossa misericórdia. Eu já pedi a do Senhor nesta manhã e agora peço a vossa. Ahm, então, a mensagem que eu trago hoje encontra-se em Jeremias 31 e eu queria vos dar aqui algum tempo para abrirmos a nossa Bíblia no capítulo 31 de Jeremias, do Antigo Testamento, um dos profetas maiores. E a mensagem que eu queria trazer hoje é uma mensagem que Deus tem colocado em primeiro lugar na minha vida, no meu coração. É uma mensagem que eu tenho estado a trabalhar há algum tempo, que tem nascido através de vários momentos. Eu consigo identificar vários momentos em que esta mensagem tem vindo. Não é só o meu coração, é o meu cérebro, porque nós temos a tendência a romantizar algumas coisas, mas Deus deu-nos um cérebro para pensar e eu tenho refletido muito sobre isto, já através de momentos no pequeno grupo, também em conversa com amigos que não são crentes. E eu, há uns tempos atrás, estava a falar com um grande amigo meu que não é crente, nem quer ter nada a ver com isso, infelizmente, e ele dizia-me claramente que ele não acreditava em Deus. Ao que lhe respondi que o problema dele não era não acreditar em Deus, mas o problema dele era não conhecer a Deus. Porque se nós dizemos que não acreditamos numa coisa que existe, isso não faz sentido. Nós podemos dizer, eu não conheço essa pessoa. Não faz sentido dizer eu não acredito ah, no meu tetaravô. O que eu posso dizer é eu não o conheci. E a mensagem que eu quero entregar hoje tem a ver com isto, sobre conhecer a Deus. Então, não sei se já temos aqui, já podemos começar a ler em Jeremias 31, de 31 ao 34, e diz o seguinte: Dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com os seus pais, quando os peguei pelas mãos para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico. Assim diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, este é o texto sobre o qual eu queria refletir maioritariamente. Mas antes de ir ao texto, eu gostaria de dar um breve contexto antes de chegarmos aqui ao capítulo 31 e queria voltar muitos anos atrás. Então, muitos anos antes de Jeremias, Deus tinha feito um pacto com Abraão, um pacto ou uma aliança. Isto é o que nós chamamos no estudo da teologia, nós chamamos o estudo a teologia do pacto ou a teologia da aliança. E nós vemos em Gênesis que Deus estabelece uma aliança com Abraão, mas ainda antes disso, Deus já tinha estabelecido uma aliança, um pacto com o primeiro homem, com Adão. E esse é o que nós chamamos do pacto das obras, e que estava dependente da obediência de Adão. Nós sabemos que esse pacto não foi cumprido, Adão e Eva eh, incumpriram o pacto, eles desobedeceram a Deus, e a partir daí nós vemos Deus ao longo da Bíblia a estabelecer vários pactos com a humanidade baseados na graça. E é isso que nós chamamos de a teologia da aliança ou a teologia do pacto da graça. Nós podemos pensar em várias alianças, como a que Deus fez com Noé, em que Deus traz o dilúvio em que destrói a humanidade, mas no final Deus coloca o arco-íris e diz: Este é o sinal da minha aliança, e Deus promete a Noé que nunca mais traria uma calamidade daquelas que dizimasse a humanidade.
Segundo o Wayne Grudem é um teólogo contemporâneo que tem um compêndio, uma teologia sistemática. Ele descreve um pacto como um acordo legal, inalterável e divinamente imposto entre Deus e o homem, que estipula as condições dos seus relacionamentos. Vou repetir, é um acordo legal, inalterável e divinamente imposto entre Deus e o homem, que estipula as condições dos seus relacionamentos. E esta definição pode parecer, à primeira vista, fria, pode parecer burocrática, porque na verdade trata-se de um contrato entre duas partes. Nós podemos pensar num contrato que nós estabelecemos com uma entidade patronal, em que há o primeiro e o segundo otorgante. Podemos pensar num contrato de seguros, por exemplo, em que é frio, é burocrático, tem cláusulas, tem linhas. Podemos pensar num contrato com uma operadora de telemóveis, por exemplo. Mas este contrato, este pacto, vai para além disso. Nós podemos pensar no casamento. Eu, quando me casei, eu tive que ir ao notário, eu tive que assinar um contrato, tive que pagar, inclusive, para me casar. Eu ainda me lembro, 120 euros. Ah, Mas o casamento vai muito mais para além disso. Apesar de haver este contrato, ele é baseado no amor, ele é baseado numa entrega mútua. Então, é uma base legal que não serve para aprisionar duas pessoas, mas serve para declarar que é um amor tão sério que merece um compromisso total. Segundo o Tim Keller, que foi também um teólogo contemporâneo que faleceu há poucos anos, ele diz que o pacto ou a aliança é uma combinação impressionante de lei e amor. Impressionante, porque se trata de uma relação pessoal que se torna ainda mais amorosa e íntima, precisamente por ser legal. É assim que funciona, através de promessas e votos voluntários, mútuos e vinculativos de amar e ser fiel, independentemente das circunstâncias. E nós vemos no pacto que Deus deu a Abraão, os pactos, normalmente no Antigo Testamento, estavam dependentes sempre de promessas e compromissos. E as promessas que Deus dá a Abraão foram 4 que nós podemos identificar. Ele promete-lhe uma descendência. Abraão não podia ter filhos com a sua mulher, mas ainda assim Deus promete-lhe uma descendência muito grande, uma descendência numerosa. A segunda coisa que Deus promete a Abraão é terra. Ele diz que ele terá um lugar para morar e que herdaria a terra prometida. A terceira coisa que Deus lhe promete é uma nação, que ele seria pai de multidões e seria uma grande nação, e depois nós vemos isso com não só com a tribo de Israel, mas que se transforma num país, se transforma numa nação. E ele, quarta coisa que ele promete é proteção e bênção. Deus promete a Abraão que ele seria abençoado e que através dele todas as famílias também seriam abençoadas e que viveriam numa aliança com Deus. E depois nós conhecemos a história, nós sabemos que o povo se multiplica, sai do Egito, Deus é fiel, Deus cumpre as promessas que deu a Abraão e depois ele volta a fazer uma aliança com o povo no Monte Sinai através de Moisés. Ah, e depois em Deuteronômio ele renova a sua aliança e quando chegamos a Josué, Deus entrega-lhes a terra prometida e cumpre as promessas que ele deu a Abraão. Depois nós passamos o período de juízes e que sabemos o que é que acontece em juízes, o povo ainda não tinha um rei e sabemos que eles estavam num ciclo de pecado, de fazer o que era mau aos olhos do Senhor e que voltavam sempre à estaca zero. Depois do período de juízes, chegamos ao período de reis, temos Saul, depois Davi, e após Davi, o seu filho Salomão, ele constrói o templo e dedica-o ao Senhor. Mas ainda assim nós sabemos que algo estava muito mal com o povo. Nós sabemos que eles estavam sempre a cair em, em períodos de idolatria, de apostasia, de voltar as costas àquele Deus com quem eles tinham estabelecido uma aliança. E depois, após Salomão, o reino divide-se em dois: Israel a norte, Judá a sul. E é no reino de Judá que surge o profeta Jeremias. Ele é o profeta ao longo de vários reinados, ao longo de vários reis. Nós conhecemos o rei Manassés, que foi um rei que fez coisas horríveis aos olhos do Senhor. Foi um período negro na história do povo. Depois de Manassés veio Josias, foi um rei que tentou reverter
todo este pecado. Foi um rei que tirou as imagens do templo, decidiu, decidiu voltar ao Deus de Israel. Ele encontrou os pergaminhos, encontrou a lei, e decidiu voltar ao Deus verdadeiro. Mas ainda assim, mesmo com todas estas promessas, o julgamento tinha se tornado inevitável. E, e é neste contexto que surge Jeremias. Jeremias, ele entra em cena para anunciar que o tempo da antiga aliança estava-se a esgotar, o povo estava perdido nos seus pecados, mas ele começa também a apontar para uma nova aliança. E é aquilo que nós lemos no capítulo 31. Mas era aqui o contexto que eu queria vos dar, e agora vamos entrar no livro de Jeremias. Eu queria começar logo com o capítulo 1 para nós percebermos o que é que estava de errado com o povo e o que é que Deus lhe estava a apontar. Então, logo no capítulo 1, em Jeremias 1,16, dar aqui um tempo para podermos projetar. Jeremias 1,16, Deus faz a seguinte acusação: E pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de todas as suas maldades, pois me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e abandonaram as obras das suas e adoraram as obras das suas mãos. Então, Jeremias, ele é chamado a profetizar precisamente porque o povo tinha incumprido a aliança que eles tinham feito com Deus. Eles abandonaram Deus, eles adoraram ídolos e diz ainda que eles adoraram as obras das suas mãos. No capítulo 2, no versículo 13, o Senhor divide a acusação em dois pontos específicos. Porque o meu povo cometeu dois delitos. Vou ler desta versão. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas. Cisternas rotas que não retêm águas. Então, aqui Deus está a dividir a acusação em duas coisas mais específicas. Ele diz que, em primeiro lugar, eles abandonaram o próprio Deus, que ele descreve como a fonte das águas vivas, e depois eles cavaram os seus próprios poços, as suas próprias cisternas, que eram inúteis, que não retinham água. Nós podemos agora pôr-nos no lugar do povo de Israel, e Israel é um lugar de seca, é um lugar de deserto, no Médio Oriente, em que eles pouca ou quase nenhuma chuva têm durante um ano. Então o que eles faziam era nas rochas, era pedras grandes de calcário, eles cavavam, e isso não era uma tarefa fácil porque era partir pedra, que cavavam poços, depois eles tinham que esperar que chovesse, as cisternas enchiam e ele depois ainda tinham que levar a água para onde fosse preciso. E o que Deus lhes está a mostrar aqui é que, através desta imagem que eles conheciam, é que o que eles fizeram foi dizer: Nós não queremos depender da fonte de águas vivas. Uma fonte de águas vivas é algo que não depende de nós, é algo que nós podemos encontrar na natureza, é algo que vem de uma montanha, por exemplo, há um rio e que não depende de nós. Nós simplesmente podemos lá ir beber água, podemos eu sempre que vou à zona de Coimbra, eu gosto muito de ir à zona do Luso e vou lá com os garrafões encher na fonte de água do Luso e está lá sempre imensa gente, e é sempre um momento divertido, porque é diferente de ir ao supermercado comprar água do Luso. Nós vamos à fonte, enchemos os garrafões. Mas o que eles estão aqui a fazer é algo é algo que é trágico. O que eles estão a dizer ao Senhor é que eles não querem depender da fonte de águas vivas, eles estão numa tentativa humana baseada nos seus próprios esforços. E esta, a meu ver, é que é a definição de idolatria. Quando nós pomos coisas no lugar de Deus, nós começamos a colocar aquilo que nós podemos fazer com as nossas mãos, começamos a colocar o nosso sucesso, as nossas carreiras. Eu não estou a dizer que isto que são coisas más, mas quando nós começamos a trocar o lugar de Deus por todas estas coisas, pode ser família, pode ser religião, isto é a definição de idolatria, em que nós colocamos estas coisas todas como se fosse enchemos as nossas cisternas, os nossos poços destas coisas e no dia a seguir acordamos e são cisternas furadas, estão vazias. E nós incorremos num ciclo de voltar a tentar encher as cisternas com as nossas
próprias forças. Ainda no capítulo 2, no versículo 20, Deus descreve tudo, continua a descrever isto com outra imagem. E diz o seguinte: 2:20. Ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu, não quero servir-te. Pois em todo o outeiro alto e debaixo de toda a árvore frondosa te deitavas e prostituías. Então, a aliança que Deus estabeleceu com o povo não se tratava apenas de um acordo frio, de um acordo legal, distante. É uma aliança que é profundamente relacional. Deus não está apenas a estabelecer um contrato legal, mas Ele está-se a comprometer com o seu povo. E nós aqui podemos voltar à imagem do casamento. O que Deus está a acusar o povo é de infidelidade, é de prostituição. Isto não se trata apenas de desobediência, mas trata-se de infidelidade. Deus não fica apenas irritado como um juiz, ele fica ferido como um noivo que foi traído. E esta é uma imagem que nós encontramos várias vezes, não só no livro de Jeremias, mas ao longo, ao longo do Antigo Testamento. Nós vemos que o que o pecado faz não é apenas quebrar uma lei, não é apenas transgredir a lei, mas é quebrar também o coração. Depois, no capítulo 5 de Jeremias, do 7 ao 9, Deus faz a seguinte pergunta ao povo: como, vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram e em casas de meretrizes se juntaram em bandos. Como garanhões bem fartos, correm de um lado para o outro, cada um relinchando à mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de nação como esta? Nós temos às vezes uma tendência a olhar para o Deus do Antigo Testamento como um Deus injusto, como um Deus severo, ah, mas na verdade o povo tinha responsabilidade, eles estavam a fazer coisas detestáveis. No capítulo 7, versículo 31, diz que eles estavam a edificar altos a outros deuses. Edificaram os altos de Tofete que está no vale do filho de Inom para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei nem me passou pela mente. O que o povo estava a fazer era que eles estavam a sacrificar os seus próprios filhos a outros deuses. Eles muitas vezes faziam isto para obter alguma coisa, para ter colheitas, para ter prosperidade. E o que o Senhor aqui que está a dizer é: vocês estão a fazer alguma coisa que eu nunca pensei, que nem nunca me passou pela mente, eu nunca vos pedi nada disso. E nós podemos, com certeza, lembrar-nos da história de Abraão, que Deus pede o filho, Isaac, mas nós temos que entender o contexto de Abraão. Nós sabemos que Abraão era idólatra, ele tinha os seus ídolos, e isto era o que os outros deuses da antiga Mesopotâmia pediam às pessoas. Era este tipo de sacrifícios, que entregassem os seus filhos. Então, quando Deus chama Abraão e lhe pede o seu filho, aquilo que nós muitas vezes vemos é que Deus está a testar a fidelidade de Abraão. Mas, na verdade, o que Deus lhe está a mostrar é que ele é um Deus completamente diferente de todos os outros deuses. Ele não está simplesmente a testar a fidelidade de Abraão, mas está a mostrar a sua bondade. Ele está a dizer: o sacrifício que eu quero de ti, tu não me podes dar. E é por isso que ele entrega depois um cordeiro em lugar do filho. E nós aqui já temos base, já entendemos então o que é a base, o que é a base desta aliança baseada na graça. Não tem a ver com aquilo que nós podemos entregar a Deus, mas é aquilo que ele entrega em nosso lugar. Nós vemos o mesmo enquanto o povo ainda estava no Egito, quando o Deus está a dar as pragas ao faraó, ao Egito, nós vemos isso com o sangue do cordeiro que eles tinham que marcar nos umbrais das portas. Então, aqui este ponto, a aliança tinha sido quebrada e já não havia muito mais tempo. A paciência de Deus já estava quase a chegar ao fim, mas ainda assim Deus recusou-se a quebrar a aliança que ele tinha feito com o seu povo. Só que isto apresentava um problema. Como é que Deus poderia cumprir as promessas que ele tinha feito de abençoar o seu povo
quando o seu povo demonstrava constantemente a infidelidade para com ele. E agora eu queria voltar aqui ao texto principal, em Jeremias 31, e eu vou voltar a ler, e diz o seguinte: Dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei o Senhor, pois todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, porque eu perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, se nós lermos todo o livro de Jeremias, nós vemos que este texto é um pouco diferente do que nós lemos nos outros capítulos. Ele começa com um olhar para o futuro, em que diz: Dias virão. E nesse futuro, Deus diz que fará uma nova aliança com o seu povo. E diz ainda que nesta nova aliança, no versículo 33, diz que ele porá a sua lei na mente e a escreverá no coração. Então, apesar do povo ter falhado redondamente em alcançar os padrões de Deus, ele não baixa os seus padrões para se conformar à capacidade do povo. Em vez disso, o que ele diz que vai fazer é que vai transformar o seu povo. Ele não se está a baixar aos padrões da humanidade, mas ele está a elevar conforme os seus padrões e está a criar um povo que é transformado. Mas como é que isto acontece? Como é que Deus pode cumprir as suas promessas se o povo era infiel? Nós não cumprimos o nosso lado da aliança, então era necessário que outro alguém o fizesse. E é por isso que, muitos anos depois de Jeremias, nós temos um homem que vem à Terra, o Deus encarnado, e ele cumpre perfeitamente a lei que nós falhamos. Jesus, ele levou sobre si o castigo que nós merecíamos. E é na cruz que ele torna possível o perdão que Deus promete. E nós lemos sempre que tomamos a ceia, nós lemos as palavras de Jesus em que ele diz que o cálice, que o sangue dele é a nova aliança. Então aquilo que Jeremias profetiza aqui no capítulo 31, e aqui nós estamos a falar, eu creio que 700 anos antes de Cristo, aquilo que Jeremias anunciou, aquilo que ele profetizou, cumpre-se verdadeiro em Cristo, verdadeiramente em Cristo. E ele diz ainda que nesta nova aliança o povo não ensinará mais cada um ao seu próximo, dizendo: Conhecei a Deus. Na nova aliança, todos o conhecerão. E aqui a mensagem que eu quero trazer tem que ver exatamente com isto, sobre conhecer. Ao longo da Bíblia, logo no Gênesis, nós vemos que o verbo conhecer tem uma profundidade, uma intimidade que vai muito para além de um conhecer superficial. Tem a ver com intimidade. Quando, quando Adão e Eva têm relações, diz que eles se conheceram, Adão conheceu a sua mulher e tiveram filhos. Então isto demonstra o nível de intimidade que o conhecimento tem na Bíblia. Nós no casamento nós temos estas coisas também. O nível de intimidade que eu tenho com a minha esposa torna-se às vezes quase. Nós quase que às vezes lemos os pensamentos um do outro. Eu às vezes já estou antes de ir para a cama, já sei que eu tenho que ir buscar um copo de água ou tenho que ir buscar qualquer coisa para ela comer, porque eu sei que senão daqui a 10 minutos ela vai dizer: Olha, estou com sede. E eu já estou deitado, já há 10 minutos, já pus as minhas piugas. Muitas vezes ela olha para mim e eu já sei o que ela vai me dizer: Olha, hoje apetece-me jantar isto. Então, este é um nível de intimidade em que nós nem precisamos de falar para saber o que está no coração da outra pessoa. Então é sobre isto que eu queria falar, é sobre o que é conhecer a Deus. E nós aqui há uns meses, ainda no pequeno grupo, nós estávamos a fazer um estudo sobre Filipenses, um estudo que se chama O Discipulado Explorado.
e era sobre o livro de Filipenses e sobre o discipulado. E na carta aos Filipenses, no capítulo 3, aquilo chamou-me a atenção um versículo que eu nunca tinha visto daquela perspectiva. E está em Filipenses 3, 7 a 11, que Paulo escreve o seguinte: Mas tudo quanto para mim era ganho, isso mesmo eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, eu considero que tudo isso foi mesmo uma perda, por causa da maravilha que é o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele tudo perdi e considero ter a fim de ganhar a Cristo e nele ser achado, não com a minha própria justiça, a que vem da lei, mas com a que vem pela fé em Cristo. A justiça que vem de Deus e que se apoia na fé. Assim, posso conhecê-lo a ele, na força da sua ressurreição e na comunhão com os seus sofrimentos, conformando-me com ele na morte, para ver se atinge a ressurreição dentre os mortos. Então aquilo que Paulo nos está a dizer era tudo o que para mim era ganho, ele agora considera perda por causa de Cristo. Ele diz que tudo é perda considerado, comparado com a maravilha conhecer, que é conhecer Jesus. Ele diz: O meu Senhor, por quem eu perdi tudo. Ele considera tudo lixo para poder conhecer a Cristo. E o desejo de Paulo é de querer conhecer a Cristo. Mas o que é que será que Paulo está a dizer que ele considera perda? Nós, no versículo 4, Paulo diz o seguinte: Ainda que eu tenha razões também eu, ainda que eu tenha razões para também eu pôr a confiança precisamente nos méritos humanos. Se qualquer outro julga poder confiar nesses méritos, eu posso muito mais. Circuncidado ao oitavo dia, sou da raça de Israel, da tribo de Benjamim, um hebreu descendente de hebreus, no que toca à lei fui fariseu, no que toca ao zelo, perseguidor da igreja, no que toca à justiça, a que se procura na lei, irrepreensível. Então nós podemos ser tentados a pensar que aquilo que Paulo considera perda, aquilo que ele considera lixo, nós podemos ser tentados a pensar que ele está a falar de pecados, que está a falar de coisas que, quando nós nos convertemos, são aquelas que é suposto nós abandonarmos. E isso pode nos trazer algum conforto. É muito fácil nós querer nos abdicar de coisas que nós sabemos que não são boas, que não nos fazem bem. Mas na realidade, aquilo que Paulo está a abdicar é de coisas que são boas. Ele está abdicado a uma carreira e Paulo, a carreira que ele tinha era uma carreira impecável, né? Uma carreira de excelência. Ele era um académico, estudou aos pés de Gamaliel, um dos mais conhecidos rabis daquela altura, e ele abdica todas estas coisas por outra, que é conhecer a Cristo. Se Paulo estivesse aqui no nosso meio hoje em dia, ele não seria apenas Paulo, eu estou a falar antes da sua conversão. Ele não seria apenas um membro desta igreja, ele seria aquele membro a quem todos nós admiraríamos, aquele para quem nós olharíamos. Ele era o primeiro a chegar, o último a sair. Ele era, no grupo louvor, ele seria o melhor deles todos, de nós todos. Dos pregadores, ele seria o mais exímio. Dos assistentes, ele seria o mais competente. Dos técnicos de som, ele seria o mais apto e capacitado. Mesmo na escola dominical, ele seria o professor o mais capacitado, o melhor professor, aquele que conhecia a Bíblia de uma ponta à outra. Mas ainda assim ele percebeu que não era nada disso que importava. E todas essas coisas que são boas, ele considerou perda para conhecer a Cristo. Então, a pergunta que eu queria colocar era: será que nós conhecemos Deus ou será que nós conhecemos acerca de Deus? São duas coisas completamente diferentes. E eu queria trazer aqui dois pontos. O primeiro é que é possível saber muito acerca de Deus e ainda assim não o conhecer. Tal como Paulo, nós podemos ser mestres nas Escrituras, nós podemos ser mestres no serviço, nós podemos ler inúmeros livros de teologia, podemos ouvir centenas de horas de pregações,
E tudo isso é bom, mas ainda assim nós podemos ter todo esse conhecimento e não conhecer Deus. Eu, para dar um exemplo, eu posso conhecer, por exemplo, todas as estatísticas de um jogador de futebol como Cristiano Ronaldo, posso saber quantos gols ele marcou ao longo da sua carreira, posso saber quantas internacionalizações ele fez, posso até visitar o lugar de nascimento dele, eu já o fiz várias vezes, na Ilha da Madeira. Posso até ver a estátua dele, posso ver as bolas de ouro que estão no aeroporto e ainda assim eu nunca tive uma conversa com ele. Eu não sei o que é que ele pensa, sei que ele joga bem à bola, mas eu não sei o que é que ele pensa sobre uma série de coisas. Nunca tive um jantar com ele, nem nunca ouvi a voz dele sem ser através de um canal. Então, este é o primeiro ponto, é que nós podemos saber muito sobre Deus e não conhecer. O segundo é que nós podemos saber muita coisa sobre religião, sobre moralidade, sobre cristianismo, sobre piedade e também ainda assim nós não conhecermos o verdadeiro Deus. Nós podemos ler dezenas de livros sobre como orar, como ler a Bíblia, podemos ler teologias sistemáticas, nós podemos ler livros sobre casamento, sobre como ter um casamento saudável, como edificar uma igreja saudável, como ter filhos cristãos, como educar os filhos segundo o coração do Senhor. Temos de ter livros, ler livros como gerir bem o nosso dinheiro, como ser, no fundo, cristãos exemplares. Mas ainda assim, nós podemos não conhecer Deus de todo. Essas coisas podem nos dar uma experiência de cristianismo em segunda mão e nós devemos estudar sobre essas coisas, mas nós podemos ver tudo isto e ainda assim não conhecer o verdadeiro Deus. Então, voltando aqui ao exemplo de Paulo, antes, antes dele ter tido um encontro com Cristo na estrada para Damasco, nós sabemos que ele conhecia as Escrituras de uma ponta à outra e ainda assim ele nunca tinha tido um encontro real com Cristo. E nós podemos perguntar: será que ele conhecia Deus ou que ele conhecia acerca de Deus? O conhecimento que Paulo tinha sobre Deus naquela altura, antes da estrada para Damasco, era um conhecimento que era informativo, meramente informativo. Mas na nova aliança, o conhecimento deixa de ser informativo e passa a ser relacional. Jeremias diz que na nova aliança Deus escreveria a sua lei no coração do seu povo. Enquanto que na antiga aliança a lei era externa, estava escrita em tábuas de pedra, na nova aliança a lei agora está no coração do povo. E eu estou quase a terminar e a pedir ao grupo Louvor que pudesse subir. E, e gostava que nós agora refletíssemos sobre isto um pouco. Gostava que nós refletíssemos sobre o que é que move a nossa vida. O que é que move as nossas ambições? Será que é um peso de de cumprir um código moral, de cumprir uma lei? Ou será que é o prazer de ter um relacionamento? Nós facilmente podemos entrar numa rotina como aquela que o povo se encontrava no capítulo 2 de Jeremias, em que eles cavavam cisternas furadas. Quando nós tentamos cavar as nossas próprias cisternas, nós estamos a buscar satisfação naquilo que nós conseguimos fazer com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios esforços. Estamos a buscar satisfação nas nossas carreiras, nas nossas famílias, às vezes até na nossa religião, e nós acabamos por ignorar a fonte das águas vivas, que está mesmo à nossa frente a convidar-nos por uma relação de intimidade.
E a promessa que Deus fez a Jeremias no capítulo 31, ela cumpriu-se totalmente em Jesus. O pecado que nos afastava, ele foi perdoado na cruz e a lei pode ser escrita no nosso coração. E para terminar, queria ler o versículo que, quando Jesus está, momentos antes de ser crucificado, em João 17, aquilo que nós conhecemos como a oração sacerdotal, em João 17:3, Jesus diz o seguinte: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. O que Jesus nos está a dizer é que a vida eterna é conhecer. A vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna não se trata de um lugar, não se trata de um sítio para o qual nós vamos, mas trata-se de uma pessoa. Nós, a semana passada, na festa, na nossa celebração da Páscoa, nós cantámos uma música que diz: A minha recompensa não é o paraíso. O meu, o meu maior prémio é estar contigo. Então, se nós estamos à espera de morrer para ter a vida eterna, desenganemos-nos, porque a vida eterna começa com o conhecimento de Cristo. Se nós ainda não conhecemos a Cristo, nós temos a oportunidade de hoje pedir a Deus que coloque a sua lei no nosso coração. Nós temos a oportunidade de desenvolver esta relação com Ele e de desenvolver este desejo de o conhecer mais. Não se trata apenas de vir à igreja ao domingo de manhã, de cumprir rituais, mas trata-se de um conhecimento verdadeiro, um conhecimento íntimo. Conhecer a fonte de águas vivas, aquela que o próprio Cristo no Novo Testamento diz à mulher: Quem beber de mim nunca mais terá sede. Senhor, nós queremos conhecer-te, Pai. O desejo do nosso coração não é ser moralistas, Pai, não é simplesmente cumprir rituais, Deus. Nós queremos conhecer quem Tu és, conhecer a Tua palavra, Deus. Ter uma relação contigo, Deus, de intimidade. Uma relação em que Tu dizes que Tu és o nosso Deus e nós somos o Teu povo, Pai. Uma relação em que nós nunca mais temos sido outras coisas, Senhor. Nós não queremos cavar as nossas cisternas furadas, Senhor. Não queremos andar baseados nos nossos esforços, Pai, nos nossos esforços inúteis, mas estar dependentes de Ti, dependentes da Tua graça, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque nós tantas vezes queremos substituir-te por coisas que não podem, estão tão longe de ocupar o Teu lugar, Senhor. Não chegam nem sequer aos Teus pés, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ser como Paulo a dizer que tudo aquilo que eu considerava que era bom, Senhor, agora é lixo comparado com o que é conhecer-te a Ti, Senhor. Transforma os nossos corações, Pai. Põe a Tua lei no nosso coração, Deus. Nós não queremos cumprir leis que estão gravadas em pedra, Senhor, mas queremos cumprir a lei que Tu pões no nosso coração, Pai. Ajuda-nos a aprofundar na Tua palavra, Senhor. A conhecer-te através da Tua palavra, Deus. A conhecer quem Tu és. Conhecer Jesus Cristo, a quem Tu enviaste, Senhor. Transforma a Tua igreja através da Tua palavra, Senhor. Amém.